Primeiro, eu queria deixar minha solidariedade a todos os amigos, familiares de todas as vítimas da tragédia ocorrida hoje na escola da Vila Sônia e reforçar a importância das nossas escolas terem também equipes dedicadas ao cuidado da saúde mental de professores e alunos. Eu acho que isso que aconteceu hoje deixa muito claro que a gente precisa ter um olhar mais direcionado para a saúde mental de professores e de alunos também. Eu queria trazer uma palavrinha aqui sobre dia 26 de março, que foi ontem, que foi o Dia Mundial da Conscientização sobre a Epilepsia. Eu devia estar de roxo, mas infelizmente não achei nenhuma roupa roxa em casa, que é a cor comemorativa. A epilepsia é uma condição neurológica que se manifesta de várias formas. Para a conscientização é usada essa cor roxa que eu citei aqui. Quando a gente fala de epilepsia, a gente está falando de um universo bem amplo de pessoas, porque as causas são diversas. Para vocês terem uma noção, no autismo, ela é muito comum. 1/3 dos autistas, mais ou menos, tem epilepsia também. E ela também acompanha muitas síndromes genéticas, como as síndromes raras, por exemplo, a síndrome de Dravet, que vem junto com a epilepsia de difícil controle. Ela pode surgir como alteração genética, ou consequência de lesão cerebral, ou de complicação no parto. Ela pode surgir como consequência de doenças como meningite, por exemplo. E aí é importante a gente lembrar que a nossa taxa de cobertura vacinal está em um nível preocupante de 47%. Em 2022, a gente viu 3 surtos de meningite meningocócica tipo C aqui em São Paulo. 3 surtos. Então, quando a gente pensa em medida de saúde pública, a gente tem que pensar e entender que as consequências de um erro na cobertura vacinal, eles têm um impacto amplo, longo e, às vezes, até maior do que a gente imaginava. Aqui no estado de São Paulo, estima-se que tem mais ou menos 350 mil pessoas com epilepsia. Essas pessoas precisam de acompanhamento, de terapias e, principalmente, de acesso a medicamentos, que são caros. A Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, em fevereiro desse ano, divulgou um estudo que apontava que pelo menos 25% dos pacientes com essa condição no Brasil estão em estágio grave. Muitos desses medicamentos que são usados são caros. E eu, de vez em quando, recebo depoimentos, gente, no meu inbox, de pessoas que não estão conseguindo pegar esses medicamentos nos postos de saúde, aqui da cidade de São Paulo, principalmente. Tem uma pessoa que me contou que, muitas vezes, ele espera cerca de 4 horas na fila para conseguir o medicamento e, mesmo assim, ele não recebe a dosagem completa. E aí, o que acontece? Ele vai convulsionar. Não adianta dar meia dosagem para uma pessoa. O acompanhamento adequado ele é essencial também, porque muitos desses medicamentos que são usados para controlar a convulsão, eles são depressores. Sem um corpo médico preparado e disponível, a gente tem essa realidade que a gente vê hoje, que é uma incidência 14 vezes maior de depressão e suicídio entre pessoas com epilepsia em relação ao resto da população, de acordo com um estudo publicado pela Lancet. A lei de autoria do meu colega de partido, Caio França, que regulamentou o uso da cannabis medicinal aqui em São Paulo, ela foi transformadora, vai ser, para muitas pessoas. Esse medicamento, em muitos casos, chega a substituir 5 a 6 outros medicamentos com muitos efeitos colaterais, ou ele pode complementar um perfil medicamentoso e dar muito mais qualidade de vida para os pacientes. E parte do nosso trabalho aqui nessa casa é justamente garantir que a cannabis medicinal esteja, de fato, acessível no SUS, como parte de um tratamento para todos. Mas a epilepsia não é só aquela crise convulsiva aparente. As pessoas podem ter outros tipos de crise que, às vezes, não são tão notáveis, como ausências, lapsos, perda de memória, uma sensação de mal-estar que pode ser confundida com outras doenças ou condições, distúrbios sensoriais, pequenos tremores. Além disso, essas pessoas podem desenvolver distúrbios psiquiátricos, com alterações de humor, fobias, transtornos de ansiedade. Então, cuidar da saúde mental, e eu vou falar muito nesse tema aqui, é uma parte essencial do tratamento, e isso é uma barreira imensa devido ao sucateamento dos CAPs que a gente tem visto nos últimos anos. Desmistificar a epilepsia também passa por treinar todo o corpo escolar para reconhecer e saber agir nos casos de alunos com crises convulsivas. Inclusão escolar é isso também. Ter acesso a
tratamentos modernos e adequados dá maior segurança, facilita o acesso ao mercado de trabalho e à educação. E isso pode trazer um pouquinho de tranquilidade para mães e pais que viam os filhos terem várias crises convulsivas por dia, lembrando que cada um pode ter consequências diversas, que vão de lesões e fraturas à perda de memória, inclusive consequências que podem ser fatais. Cabe ao poder público assegurar que o diagnóstico correto venha, também precoce, para que os tratamentos sejam mais eficazes e que não faltem medicamentos atendendo verdadeiramente a população. Muito obrigada.